Primeiramente, queria agradecer o convite da professora Carmen, né, de poder participar desse evento, e queria situar um pouco assim, meu lugar de fala, né? Eu sou da psicologia, especificamente da psicologia jurídica, numa perspectiva que dialoga com a psicologia social, porque temos diferentes aportes da psicologia que dialogam com a psicologia jurídica. Pode pensar assim de maneira mais evidente o campo da avaliação psicológica, o campo da psicanálise e o campo da psicologia social, onde eu me situo. A minha trajetória, então, acadêmica foi toda no campo da psicologia jurídica, fazendo pesquisas com varas de família, atuando na área da infância e juventude, e também uma inserção profissional, que eu atuei como psicóloga da Polícia Militar de Minas Gerais durante quase uma década, né? E depois saí desse emprego para assumir aqui o cargo de docente da UFMG em dedicação exclusiva. Então, é um pouquinho do meu percurso. Esse é o núcleo de psicologia, núcleo de pesquisa em psicologia jurídica, que é o grupo do CNPq, que eu sou vice-líder, e reúne pesquisadores do campo da psicologia e do direito que dialogam nessa perspectiva, como eu disse, da jurídica com a psicologia social. Nós fazemos eventos anuais, estamos indo para o 4º evento, vai ser agora em Manaus. Os 2 são eventos itinerantes, os 2 primeiros foram aqui em Belo Horizonte, na UFMG, o terceiro foi na Federal de Santa Catarina, e o desse ano, que vai ser em agosto, vai ser em Manaus. E nós temos também, isso é o âmbito nacional e âmbito local, nós temos o Laboratório de Psicologia Social Jurídica aqui da UFMG, que as coordenadoras, é coordenado por mim e pela professora Lisandra Moreira. Esse é o site que fala um pouco dessa produção do núcleo de pesquisa, tem várias informações, no final também está no último slide. Esse site Psi Jurídico UFMG, ele tem a parte do laboratório, mas também tem a parte do núcleo de pesquisa, divulgação de livros, eventos, todo o material se encontra lá. Bom, esse é o percurso da apresentação, né? Tentei, como eu disse, na minha trajetória específica é na psicologia social, então eu vou falar desse lugar. Como o evento tinha como palavras-chave ali a criminologia e a violência, eu pensei um percurso a partir do conceito de violência no cenário do pós-divórcio. Então, estou falando do campo de família. Mas vocês vão ver claramente os atravessamentos que envolvem o direito penal também. Então, 3 cenários que eu escolhi: alienação parental, denúncias de abuso sexual infantil, né, no contexto do pós-divórcio, então, quando a mãe ou o pai alega que um deles cometeu abuso sexual contra a criança, contra o filho em comum, no pós-divórcio, e a convivência dos filhos com pais e mães, com os pais especificamente, que praticaram a violência contra a mulher. Como é que isso se resolve? Então, o eixo comum que atravessa esses 3 cenários que eu elegi é o conceito de judicialização do cotidiano, judicialização das relações sociais. Eu vou apresentar para vocês diversas pesquisas, todas do campo da psicologia, e, num dado momento, vão aparecer algumas falas com o nome próprio, vai estar assim, Leila, Beatriz. Essas falas são de psicólogos de vara de família, porque é a pesquisa que eu estou finalizando agora, que eu fiz entrevistas com psicólogos que atuam em vara de família, sobre esses temas que envolvem alienação parental, abuso sexual, como eles estão lidando com esses temas a partir das demandas processuais que chegam na vara de família. Então, se eu falei que o que amarra esses 3 eixos, né, esses 3 cenários, é a judicialização, eu preciso falar um pouquinho desse conceito, né? A judicialização, ela fala dessa ampliação do rol de situações que são endereçadas ao sistema de justiça. Então, a gente vai vendo situações que antes as pessoas conseguiam ter recursos para resolver seus conflitos familiares, internos, particulares, começam a ganhar espaço dentro do judiciário. Então, são remetidos ao judiciário e o judiciário tem dado encaminhamento a essas solicitações. Uma ideia, né, de que nós vivemos uma crença da lei como uma solução, então a perspectiva de que os tribunais vai ser o espaço privilegiado para essa resolução dos conflitos. Há, claro, também uma fantasia de que os juízes vão decidir favorável a quem está pleiteando, né? Então, não, você não está conseguindo entrar em acordo comigo, então eu vou entrar na justiça porque o juiz vai entender que eu estou certo e ele vai decidir a meu favor. As 2 partes pensam isso. Bom, então, a gente vai vendo um certo crescimento de processos e um volume significativo. A gente pode ver o último dado do Conselho Nacional de Justiça, 2016, Justiça em Números, um número de 102 milhões de processos, e nós temos 206 milhões de habitantes. Então, é um volume muito significativo de processos, e, dentre eles, a gente pode destacar esses processos que envolvem questões que antes não eram endereçadas ao sistema de justiça. E, além dessa questão do crescimento processual, a judicialização também vai falar da maneira como a gente está olhando as nossas relações sociais e, especificamente, familiares. Então, um olhar de que é possível a gente resolver exclusivamente no âmbito judiciário e com uma lógica de um Estado penal punitivista.
Então, uma questão central aqui que eu tento trazer para vocês é o quanto que essa lógica penal judicializante ela está chegando nas varas de família. Então, remetendo um pouco à fala do professor Marcos, né, se a gente está discutindo, dentro da criminologia crítica, há um debate muito grande sobre a própria falência do sistema penitenciário, todas as dificuldades que envolvem isso, como é que a gente pega esse modelo e entende que, para o campo da família, ele seria uma boa ideia, né? E a gente começa a pensar as nossas relações familiares atravessadas por essa lógica judicializante, punitivista, individualizante. Então, o risco e a desconfiança são palavras que aparecem nesse cenário, uma desconfiança entre as pessoas, entre os familiares, com os recasamentos, por exemplo, então, com os casos também que ganham mídia, isso repercute nos processos. Então, chega e fala, mas como é que eu vou deixar o pai levar meu filho no final de semana e interagir com a madrasta? Você não viu o caso da Isabela Nardoni, não viu o caso do menino Bernardo? Então, isso também tem um efeito com uma lógica de risco, de proteção, isso também são palavras que a gente problematiza bastante na psicologia, isso perpassa os processos de vara de família. Então, a gente vai validar essas intervenções judiciais e mecanismos legais para a resolução dos nossos conflitos familiares e internos. Qual é o risco, né, desse enfoque individual, psicologizante? A gente tem uma perspectiva vitimizante e punitivista. Então, uma perspectiva que tenta buscar, nesses conflitos familiares, um algoz e uma vítima, e, dessa maneira, aplicar punições. Então, a gente começa a pensar, e essas punições servem a quem num cenário familiar? Então, quem ganha, quem perde, quem, enfim, está sendo protegido num cenário de punições. Então, fui numerando, como falei, são 3 cenários. O primeiro cenário da alienação parental, só preciso fazer um pequeno apanhado sobre como é que ela chega na legislação aqui no Brasil. A síndrome da alienação parental ela foi definida por um psiquiatra norte-americano, dentro de uma perspectiva clínica, e ele falava que era um distúrbio infantil que acometia, então, essas crianças num conflito, a partir de um conflito familiar, né, de disputa dos pais. Há uma discussão enorme sobre a questionável produção científica desse psiquiatra. No entanto, a despeito de todo o debate sobre a validade científica desse diagnóstico, que não entrou no DSM, apesar de ter tido um movimento nesse sentido, nós tivemos uma aprovação de uma lei em 2010, aqui no Brasil, definindo alienação parental. Então, eu botei lá no título de SAP para AP, porque esse S da síndrome ele caiu na legislação, então ele não entrou na legislação. Houve um movimento de psicólogos falando, não, isso não é uma síndrome, isso não está categorizado, isso não tem um aspecto científico. Então, a solução das associações de pais e mães separados, que foram grandes responsáveis pela aprovação dessa lei, foi tudo bem, então, se o problema é o síndrome, a gente não usa síndrome, chama de atos de alienação parental, e foi assim que a legislação foi constituída. Então, de maneira resumida, eu fiz um corte ali na legislação, a gente nem costuma fazer isso, mas é que isso não caberia no slide. Na lei vai falar que o ato de alienação parental é entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, a avós ou quem tiver a guarda, foi essa parte que eu deletei, então estou lendo para vocês saberem, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. E aí existe na legislação um rol de atos de alienação parental. E há uma proposta na legislação de que a psicologia, então, seria um dos responsáveis, a psicologia junto com o serviço social, porque pede-se um estudo psicossocial, para identificar esses atos de alienação parental. Recentemente, essa legislação, que é de 2017, que fala sobre o depoimento especial, escuta especializada de criança e adolescente na condição de vítima ou testemunha, foi aprovado e entrou em vigor agora em 2018. E nessa legislação, a alienação parental entra como violência psicológica. Então, como eu falei, a temática da violência também está nesses 3 cenários. Então, ela é caracterizada na legislação como violência psicológica. Ela não é crime, eu preciso explicar isso. No entanto, recentemente, uma desembargadora aposentada, a Maria Berenice Dias, fez uma publicação na internet defendendo que poderia agora essa pessoa ser presa caso cometesse ato de alienação parental. Quando o projeto de lei foi construído inicialmente, ele tinha esse viés de criminalizar a conduta da alienação parental. Não foi aprovada assim, essa parte foi retirada da legislação final, do texto final, mas, como vocês podem perceber, algumas interpretações dessa nova legislação vão defender esse aspecto punitivista da alienação parental. Bom,
Aí, alguns questionamentos. Eu botei ali Souza 2010, que é uma pesquisadora que faz parte do nosso núcleo, a Ana Alicia Souza. Ela tem um livro a respeito da alienação parental, e ela levanta alguns questionamentos já a respeito dessa legislação. A primeira é uma proposta, uma questão da individualização e da patologização da questão. Então, você diz que essa pessoa tem um distúrbio, porque é um alienador, ou que a criança tem um distúrbio porque foi alienada, e, dessa maneira, a gente retira todo um viés social de construção do lugar materno, do lugar paterno em nossa sociedade. A patologização, você vê uma lógica muito aliada à medicalização também. Se você consegue botar como DSM, você também faz todo o movimento de medicalização e você destitui todo esse debate social sobre a própria construção da paternidade e da maternidade no pós-divórcio, inclusive, né? Os dispositivos de guarda, como é que eles perpetuam esses afastamentos e todas as outras construções que envolvem o pós-divórcio. Um outro aspecto é a importância de a gente considerar a interseção de fatores pessoais e sociais que envolvem toda a diversidade de resposta de filhos de pais separados, e assim você não faria uma relação direta com uma patologização, né, com um distúrbio infantil, e a possibilidade da própria guarda unilateral. Hoje, no Brasil, nós temos duas opções, guarda pela legislação, guarda unilateral e guarda compartilhada. A guarda unilateral, ainda hoje, em mais de 90% dos casos, é concedida a guarda unilateral, apesar de a nossa legislação ter uma lei específica de 2008 sobre a guarda compartilhada, e em 2014, dezembro de 2014, ela foi reformulada, reafirmando a guarda compartilhada como modelo preferencial de guarda, inclusive, principalmente, em casos de litígio, ou seja, em caso de conflito, de disputa, porque ela seria uma forma também de evitar processos de alienação parental. E aí vem uma pergunta que eu até anotei aqui em função da fala do professor Marcos, né, o quanto que ela está assim, próxima, que é essa associação entre a prática do profissional psicólogo e a punição. Uma ideia de que o psicólogo, então, se ele vai... A gente tem uma legislação que fala sobre quais são os atos, uma legislação que pede que a psicologia fale sobre se houve, se não houve, né, aquele ato de alienação parental. E, logo depois, você tem um rol de punições a serem aplicadas. Então, a associação direta do trabalho do psicólogo com a aplicação de punição. E aí vem uma questão bem clara sobre qual que é o nosso lugar enquanto formação, enquanto psicologia, da gente coadunar com esse posicionamento que nos é demandado do direito, ok, que nos demande. Agora, cabe nós questionarmos por que nós respondemos essa demanda tão diretamente. Uma ideia de que a gente vai dizer, então, teve ou não teve o ato, e, dessa maneira, vai ser aplicada a punição com uma lógica de apuração de verdade. Então, se aconteceu ou se não aconteceu aquele ato, sem questionar toda uma dinâmica familiar de construção dessas alianças, e pensar numa proposta interventiva. Aqui são algumas falas, então, desses psicólogos nas varas de família. Eles vão falar, né, desse pedido do juiz, que é bem direto, né, se houve ou se não houve o ato de alienação. Uma ideia de que essa legislação ela retoma uma lógica culpabilizante, também de você dividir entre vítima e algoz, alienado e alienador, sem pensar toda a complexidade que é uma trama familiar, que é para além dessas divisões tão dicotômicas. Deve ter cuidado para você não rotular essa família, então você pensar nesse sofrimento, que é um sofrimento que tem vários atravessamentos. Se eu voltar ali no outro slide, a questão do risco, os receios, aquilo que tem a produção midiática. Então, alguns atos que podem ser considerados ali como alienação parental na legislação, eles são reforçados e reafirmados cotidianamente nos meios de produção de subjetividade midiáticos, né? Na novela, nos seriados, nos filmes. E aí a gente poder pensar como intervir com essa família para que outros laços possam ser estabelecidos sem reforçar essa lógica punitivista e de divisão, de apuração de verdade. Esclarecendo que na psicologia a gente tem uma discussão muito grande sobre pensar na verdade subjetiva e não na verdade dos fatos, como é o que o direito nos solicita, né? A verdade real. Então, é exatamente, acho que o professor Marcos explicitou perfeitamente essa preocupação de você pensar, quando você vai trabalhar com uma família, quando você faz o atendimento de cada um desses membros, você vai ouvir diferentes verdades, e todas elas são verdades para nós, da psicologia. É a verdade subjetiva daquela realidade familiar. O segundo ponto se refere às denúncias de abuso sexual infantil no contexto do pós-divórcio. Tem uma articulação direta com o tema anterior da alienação parental, pois naquela legislação de 2010, que fala sobre os atos de alienação parental, um dos atos é exatamente apresentar falsa denúncia contra o genitor. Logo, uma falsa denúncia de abuso sexual no contexto do pós-divórcio pode ser enquadrada como um ato grave de alienação parental.
No campo da psicologia, eu trouxe um material da professora, da pesquisadora Márcia Mêndola. Márcia Mêndola também integra o nosso núcleo, e ela fez uma pesquisa de doutorado, de mestrado, sobre as denúncias de abuso sexual no contexto de pós-divórcio, entrevistando tanto homens acusados quanto profissionais que atuavam em instituições no Rio de Janeiro que faziam esse tipo de avaliação. E ela vai falar dos identificadores falsos positivos. Então, a gente não tem na psicologia um padrão de comportamento emocional que a gente possa dizer que ocorre em todas ou em quase todas as crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso. Você tem alguns indicadores, mas esses indicadores também podem estar presentes em crianças que não sofreram esse tipo de violência, mas sofreram outras formas de violência. E, então, isso mostra a complexidade até de se pensar algum tipo de diagnóstico nesse cenário. Uma outra questão é a questão das falsas memórias, de você pensar desses longos processos também que envolvem denúncias de abuso sexual, que, por vezes, fazem com que essas crianças repitam uma história também de abuso durante 3, 4 anos. E aí, para nós da psicologia, pode ser que até a verdade do abuso não tenha ocorrido, isso a gente não trabalha com essa concepção, mas para essa criança, ela já foi abusada, porque aquela verdade da história que ela reconta é vivida subjetivamente por ela como uma verdade. E aí, para tentar resolver o problema da produção de provas, que é o demandado pela justiça, né, pelo judiciário, inclusive da psicologia, que a psicologia possa auxiliar nessa produção de provas, hoje nós temos aquela legislação que eu falei que categorizou a alienação parental como violência psicológica, e é uma legislação que traz a proposta de depoimento especial. Não cabe aqui no tamanho da apresentação, já estou falando bem rápido para ver se cabe o que eu trouxe falar, mas não cabe fazer os questionamentos, mas eu posso dizer que é uma corrente da psicologia, especificamente do campo da psicologia social, e eu me insiro nela, que tem bastante receio em relação ao depoimento especial e críticas bastante fortes. Inclusive, fizemos parte de um movimento contrário à aprovação dessa legislação, e especificamente da inserção da psicologia nessa coleta de prova. Existe uma questão atual que eu não podia deixar de mencionar, porque saiu no Fantástico, e, curiosamente, já é uma questão muito presente em Portugal, né? Uma juíza, né, uma jurista, a Maria Clara Sotomayor, já tem produção a respeito disso, e há uma discussão, na Espanha também essa discussão já existe, que é essa legislação da alienação parental, muitas vezes promover, né, mais uma violência em relação às mulheres, porque são mulheres mães que não denunciam casos de abuso sexual com receio de serem acusadas de práticas de alienação parental. Então, esse debate vai mostrar mais um atravessamento dessa lógica punitivista, da gente ficar respondendo a demandas de família pela via processual, o que vai ocasionando, nesse processo de judicialização, superprocessos, né? Então, você tem um processo de divórcio, um processo de disputa de guarda, aí você tem um processo de denúncia de abuso sexual, aí você tem um processo de alienação parental em resposta a esse processo de abuso sexual, e aí você tem processos enormes no campo da família e que muitas vezes estão diluídos em várias instâncias, porque o processo de abuso sexual é da área criminal, o processo de divórcio está lá na vara de família, e se ainda tiver, que é o próximo tópico, né, uma questão de medida protetiva de violência contra a mulher, isso vai estar respondendo na vara especializada da Maria da Penha. Então, você vai de violência doméstica intrafamiliar contra a mulher, vara especializada da Maria da Penha é o conhecido popularmente, o termo oficial não é esse, tá? É um nome enorme, várias especializadas, de violência doméstica, intrafamiliar contra a mulher. Eu também tive que reduzir isso no slide, porque só o nome da vara já é enorme. Então, nas denúncias de abuso sexual, né, nós temos o trabalho específico da Mêndola, que vai falar sobre falsas denúncias. Nesse trabalho que ela fez a pesquisa, ela percebeu que essas falsas denúncias, ou o que os acusados, né, alegavam como falsas denúncias, né, porque a gente não está buscando aqui a verdade, ocorria, geralmente, logo após o pai ter solicitado algum tipo de ampliação de acesso ao filho, né? Então, uma mudança para a guarda compartilhada, regulamentação de visita, algum tipo de coisa para ele ter mais acesso aos filhos. E aí há um procedimento judicial de fazer um afastamento imediato desse suposto agressor, né, em relação aos filhos, para protegê-los. E uma discussão que a gente faz é por que não pensar mecanismos e de acompanhamento de visita para que não se rompa completamente esse vínculo, mas que esse vínculo se mantenha de uma maneira protegida enquanto o processo está sendo julgado.
Esse acompanhamento de visitas, ele tem sido realizado nas varas de família, por exemplo, nessa que eu entrevistei, apesar da falta de estrutura e ter toda uma discussão sobre o funcionamento do acompanhamento de visita, isso não é visita assistida, é diferente, tá? A ideia não é que o psicólogo fique lá fiscalizando o contato, a ideia é que o psicólogo possa auxiliar na promoção de vínculos, na permanência da convivência familiar. Então, é uma proposta interventiva, não fiscalizadora, e essa distinção é difícil, às vezes, até de, enquanto classe, pleitear junto ao direito e ao judiciário essa distinção e essa proposta de trabalho. E um outro fator que a Márcia Mendola identificou foram avaliações feitas por psicólogos conhecidos pela mãe, geralmente psicólogos clínicos ou inseridos na escola, onde o pai não foi ouvido. E isso é um dos principais motivos de processos éticos hoje contra psicólogos no Conselho Federal de Psicologia no Brasil. Avaliações psicológicas parciais. E que, muitas vezes, a gente tem casos de até fazer diagnósticos desse pai que nunca foi ouvido. Tá? Então, ele é um sociopata, transtorno de personalidade antissocial, e nunca ouviu esse pai. Então, são avaliações feitas a partir das falas dessa mãe ou dessa criança. Então, aqui são as falas dos psicólogos, como eu falei, entrevistados. Então, são situações que são mais difíceis de entender e elas não podem ser entendidas isoladamente. A importância da gente pensar todo esse cenário de conflito do pós-divórcio. A demanda do direito, né, que a Esther está falando, que eles querem que a gente diga se teve ou não abuso. E aí uma pergunta, se é que a gente consegue fazer isso, nos cabe fazer isso? Essa é a nossa proposta enquanto psicologia. E, por fim, esse não é o título do caso que vai delimitar a forma de atuação, vai ser o caso que vai nos orientar. E aí eu anotei uma fala do professor Marcos, que é resolver o conflito e não o processo, né? Então, não é a partir do feito que a gente pensa a intervenção, é pensar o feito processual e pensar a intervenção, é pensar já toda a dinâmica familiar. O terceiro cenário é o de convivência dos filhos com os pais que praticam a violência contra a mulher. A nossa legislação, a partir da Lei Maria da Penha, que é de 2006, existe a questão da aplicação da medida protetiva. Então, a mulher que sofre violência, ela procura a vara especializada e ela pode solicitar, então, essa medida protetiva. Uma delas é a medida protetiva de afastamento. E ela tem sido, muitas vezes, solicitada na vara especializada que ela seja estendida para os filhos. Então, mesmo em situações em que os filhos não sofreram violência por esse pai, eles estão tendo essa medida aplicada por extensão, numa preocupação também de proteção da mulher. Então, até trouxe assim, com muito cuidado essa primeira frase, ela é importante, que quando eu estou falando de direito à convivência familiar da criança e adolescente em relação ao pai, eu não estou justificando a violência exercida pelos homens, e nem estou falando que as mulheres têm que ser expostas a novas situações de violência ao levar, por exemplo, a criança para ver o pai, ou permitir que o pai vá buscar. Não é isso. Tá? É a gente pensar em outros mecanismos que contemplem a manutenção do direito à convivência familiar dessa criança, sem violar, né, a proteção dessa mulher. Tá? E a gente pensar que essa lógica de estender a medida, muitas vezes ela responde a um conceito que é um conceito bem inicial em direito, na psicologia em relação ao direito de família, que é a gente pensar em separar a conjugalidade e a parentalidade. Então, uma coisa é a violência circunscrita à conjugalidade, a outra coisa é a violência que chega até a parentalidade. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, né? Maridos agressores não necessariamente são pais agressores. E aí a gente vai ter que perpassar os estudos de masculinidade, os estudos de gênero e vários outros estudos que nos dão suporte para poder pensar que essa violência ela pode estar ali delimitada a uma violência conjugal e não ser uma violência parental. E quando a gente estende a medida e faz esse raciocínio, a gente volta a colar conjugalidade e parentalidade. E aí vem uma questão de processos, né? A gente tem vários processos nessa família, toda envolvida na trama judicial. E aí, em processo de alienação parental, a mulher é colocada na condição de culpada, de alienadora. Esse processo corre na vara de família. Nos processos, na vara criminal, né, da violência contra a mulher, violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher é colocada na condição de vítima e o homem de algoz. Então, a gente vai vendo ali uma dança de posicionamentos, sempre com uma lógica punitivista, sem pensar nessa própria lógica relacional, que traz todas essas outras discussões teóricas sobre masculinidade, sobre gênero, sobre relações familiares, enfim, sobre o próprio conceito de violência. E aí, o que pode acontecer? Em alguns casos, a gente tem juízes na vara de família que definem guarda ou visitação para esse pai,
nesse contexto de violência doméstica contra a mulher, enquanto o juiz lá da vara especializada, da vara criminal contra a mulher, define a medida protetiva em extensão para os filhos. Então, você também vê um conflito e como é que o psicólogo se posiciona nesse cenário também. Então, sobre a judicialização das relações familiares, o que o sistema jurídico, o que faz o sistema jurídico pela solução desses conflitos? E uma resposta possível é que, muitas vezes, ele fomenta o conflito, ele não auxilia na resolução do conflito. A gente vai ampliando essa judicialização. E as próprias soluções que apresentam são soluções que, muitas vezes, simplificam o fenômeno ou a complexidade familiar ali. Então, uma simplificação que a gente não pode, a partir da judicialização, transformar o sujeito indiscriminadamente em algoz ou vítima. E cada um desses temas tem discussões específicas, até a própria aplicação, a inserção de homens autores de violência em grupos, que é uma das medidas que está prevista na lei. Há uma discussão sobre em que momento que há esse encaminhamento. Muitas vezes esses homens ainda não foram julgados, enfim. Na primeira fase, eles já são encaminhados para esses grupos, e alguns entendem que isso é uma aplicação de pena sem ele ter se defendido, se recusam a ir para os grupos, outros vão. Então, cada um desses temas tem desdobramentos específicos. Esse trabalho sobre grupos, eu estou citando aí o professor Adriano Beiras, da UFSC, que é o líder atualmente desse grupo de pesquisa que eu mencionei, do CNPq. A gente reveza. Então, os primeiros 2 anos eu era líder, ele era vice-líder, e agora a gente inverteu. E ele tem um trabalho muito significativo com grupos de homens autores de violência, em pesquisa na Espanha, onde ele fez doutorado, na América Latina, em parceria com o Instituto NOS. Então, assim, é um trabalho bem amplo e que se discute também esses lugares, esses posicionamentos tão marcados de vítima e de algoz, sem a gente discutir sobre como as relações conjugais também se constituem na contemporaneidade. E falta mais um. Esvaziamos, então, o debate de outras esferas, da saúde, da educação, e a gente remete tudo ao sistema de justiça. E essas demandas, então, por castigo e por punições e por aumento de legislações, na verdade, apontam para a fé na lei penal como uma superação da conflitividade social, inclusive no campo da família. Então, a gente convoca essa lógica penal para responder aos nossos conflitos familiares. A psicologia nisso tudo, então, algumas perguntas nesse contexto jurídico: qual deve ser o lugar da psicologia, de quem vai avaliar se houve ou se não houve atos, de quem vai pensar essa complexidade familiar, como atuar na condição de psicólogo jurídico, considerando essa produção de subjetividade num cenário de judicialização, onde o vocabulário de judicialização permeia o nosso cotidiano cada vez mais, como contribuir para a redução do litígio e para a garantia do direito à convivência familiar, sem comprometer a proteção, e aí a proteção da mulher ou a proteção de crianças e adolescentes. Uma fala, de um entrevistado, que eu acho que elucida bem isso, a gente tenta ficar não só na condição de avaliador, mas também pensar numa intervenção para a gente poder modificar esse litígio, não somente colaborar com uma sentença. Então, pensar quem é o nosso cliente, quem é o nosso centro ali na atuação, se é o juiz ou se é as pessoas envolvidas no processo. Bom, não está a neutralidade aqui, fica bem claro que a minha opção é a segunda. Para finalizar, então, essas considerações finais, na verdade, são alguns caminhos que a gente pode pensar de respostas para aquelas perguntas do slide anterior, a gente pensar na importância de uma formação continuada no campo da psicologia jurídica, para a gente poder questionar o porquê dos nossos fazeres, e não somente o como, não só pensar na instrumentalização do como fazer, mas pensar o porquê e onde que os nossos instrumentos são convocados a se posicionarem ou a serem utilizados. Uma elaboração e desenvolvimento de novas práticas para além da perícia. Para isso, a gente tem que pensar então, grupos, acompanhamento de visitas, outras práticas. Para isso, a gente tem que pensar numa articulação de classe para manter a inserção dos psicólogos nos tribunais via concurso, e não precarização no trabalho, e não contratos, e não, como era antigamente, banco de perito, porque isso inviabiliza a gente pensar outras intervenções para além daquelas pontuais no processo. E, por fim, a construção de diálogos interinstitucionais e interdisciplinares, como é a proposta aqui do evento. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês. Obrigada.